Ele tem que entrar. Pode falar. Oi, pessoal. Boa noite. O pessoal tá começando a chegar. Eu vou fazer a conexão aqui com o Yuri. Já tô fazendo. Só um instante. Aqui, ó. Isso. Já tô tentando conectar com o Yuri aqui. Ele entrou, né? Olá, Dulce. Boa noite. Boa noite. Tudo bem? Como vai? Boa noite. Voltou. Boa noite, Yuri. Boa noite, Dulce. Boa noite a todos que estão aqui. Boa noite a quem está entrando. Boa noite, Roberta, Penha, Tatiana. Como estão as coisas por aí? Aqui travou, voltou. Yuri, queria te agradecer primeiramente por ter aceito o convite. Vamos fazer uma noite, né? Bem agradável, de informação. Com certeza. Eu vou me apresentar, algumas pessoas não me conhecem, né? O Yuri todo mundo já conhece, né, Yuri? Meu nome é Dulce. Talvez conheça. Os meus seguidores que conhece. Conhecem. Os seus, quem sabe. Meu nome é Dulce. Eu, como o Yuri, né? Sou adulto com TDAH. Tenho filhos também com TDAH. E procuramos essa noite para poder falar um pouquinho sobre isso, né? O que é TDAH em família. O que não é muito fácil, né, Yuri? Exatamente. É muita informação, né? Porque é um tema que, inclusive, está em constante evolução, né? É o transtorno da mente mais estudado do mundo. E não apenas isso. Ele está sempre em constante evolução de estudos. Ele está sempre passando por atualizações na medicina, né? E, graças a Deus, graças a pessoas que estão aí disseminando informações valiosas, né? Os grupos aí, TDAH Lafayette, o TDAH Descomplicado, vários outros grupos, a gente consegue também dar esse apoio para as pessoas que precisam entender mais o TDAH, né? Principalmente nas famílias, nas escolas e na sociedade. Então, bom, me apresentando, meu nome é Yuri Maia, eu tenho um canal chamado TDAH Descomplicado. Esse canal foi criado em 2015, né? No momento que eu estava complicado, eu estava tentando resolver situações da minha vida, né? 2015, já era um adulto. E estava na minha psicóloga, enfrentando muitas dificuldades de aceitação ainda, autoestima meio assim bagunçada. E no trabalho que eu estava fazendo com ela, eu percebi que muito das coisas que eu estava vivendo hoje, dos traumas, dos medos e tudo, tinha a ver com o meu início como TDAH na escola, rejeição, professora, não compreendia, minha mãe me batia, achando que era a solução das coisas. Então, eu fiz um trabalho com ela, consegui superar muito desses traumas e a partir daí eu resolvi criar um canal para compartilhar a minha história. Aí o canal cresceu, né? Hoje a gente tem um trabalho muito maior, além das minhas histórias, né? Informação científica, convidados especialistas, médicos, que a gente traz muita informação aí, porque o TDAH ele costuma passar por dificuldades ao longo da vida, né? E a ideia é que a gente... Muitas, né? Muitas. E a ideia é que a gente reduza isso ao máximo. Não tem como tirar tudo, lógico, mas a gente faz nossa parte aqui. Trabalho de formiguinha, né? Eu acho que é por isso que é tão importante a conscientização, a informação, para que as crianças sejam diagnosticadas bem precocemente, né? Eu acho que isso é fundamental. Sim, né? sim, com certeza. Eu tenho diagnóstico há 20 anos já. Então, muito tempo. Imagina há 20 anos o que era. Né? Muito complicado, muito complicado. Não tinha Depois, as informações que tem hoje, de forma alguma. Não, e outra coisa, hoje a gente percebe que existem tratamentos alternativos. Que as pessoas podem conhecer, buscar. Não, na minha época não tinha isso. Era Ritalina ou Ritalina. Não tinha
tinha muito o que fazer, né? Vai muito Mas além. assim, até mesmo, até chegar ao diagnóstico, né, Yuri? Antigamente era muito difícil, porque a gente passava, era transtorno disso, transtorno bipolar, transtorno de humor, transtorno de afetividade, tudo, menos Sim, o TDAH, né? sim, Então, assim, exatamente. até chegar é bem complicado. E eu vejo, assim, muitas mães muito preocupadas, que às vezes na primeira consulta querem um diagnóstico. Imagina Uhum. nós, há muitos anos, quantos anos nós temos para ter um diagnóstico definitivo, Isso. né? Mas eu entendo todas essas mães, eu entendo. Logo depois vieram meus filhos. Aí eu estava um pouquinho mais, né? Sabia um Uhum. pouquinho mais do assunto, porque assim, quando me deram o diagnóstico, eu comecei a estudar. Estudar, Uhum. estudar, 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 ler muito, palestras. Eu É. acho que foi quando eu realmente comecei a ler mais artigos científicos, né? Entender bem a fundo. Mas não é fácil. Não é fácil. É o que você falou. O canal, ele levando a informação, a gente consegue, né, com as crianças, que a mãe leve no pediatra, no neuro, no psiquiatra, mais cedo, para ter um diagnóstico mais cedo, para não passar por uma infância sofrida, uma adolescência sofrida, porque não é fácil. A gente sabe a Não. dificuldade que é. E é importante porque, veja bem, não é só uma questão de sofrimento fora da família, fora do ambiente escolar. É dentro da família também. Veja bem, você descobriu há 20 anos. Eu descobri há 30 anos atrás. Entendeu? Então, era mais difícil ainda. Nem internet tinha uma internet ali rudimentar. Então, eu fui diagnosticado ali entre 90 e 91, não, 91, né? Então, tem um pouquinho menos de 30 anos. E nesse diagnóstico, eu fui em alguns especialistas. Eu lembro muito bem disso. Eu fiz um eletroencefalograma, tá? Eu fiz também aquele que a gente coloca uns eletrodos aqui, que você fica deitado numa cama uma hora e meia, abre a boca, fecha a boca, pisca o olho, isso aqui, tem que fazer um... Respira assim, respira assim. Isso. E aí vem aquela ficha corrida. Hoje não, tudo no computador, né? Mas por que isso? Porque na época do meu diagnóstico, foi um procedimento correto para você descartar Outras diagnóstico coisas, né? equivocado, outras coisas e tudo. Então eu precisei passar por esse processo. Depois de passar por tudo isso, eu fiz o acompanhamento com uma psicóloga muito, muito boa aqui de Brasília, a doutora Sônia Webb, e ela me acompanhou uns 3, 4 anos, mais ou menos. Foi um bom tempo. E nesse meio tempo foi que eu comecei a o quê? Parar assim, não é que nem que parou, minha mãe não parou de me bater, ela bateu menos, entendeu? Eu não consigo parar totalmente. Mas assim, ela começou a ter uma empatia diferenciada, eu fui trocado de colégio. Então, assim, gente, imagina o que seria a minha vida se eu não tivesse tido um diagnóstico correto, se eu não tivesse tido todo esse apoio que eu tive da minha mãe, querendo ou não, minha mãe foi guerreira, foi atrás, enfim. E veja só, quem chamou minha mãe para puxar para fazer o diagnóstico foi a coordenadora da primeira série, que hoje é segundo ano, primeira série naquela época. E ela chamou minha mãe e falou assim, olha, não é só problema de comportamento, não é só ele vir aqui porque ele está desenhando no caderno, não está copiando. Tem alguma coisa, vai no especialista tal e procure. Minha mãe jamais teria Você era feito isso. desatento e hiperativo, as duas coisas? Hiperativo. Um ano antes do meu diagnóstico, eu tinha sido expulso da minha turma. Eu estava na alfabetização, a minha professora não me queria mais ali, eu troquei de sala no meio do ano, minha mãe não foi informada, eu era da turma G, fui para a turma S, se eu não me engano. Então, assim, eu tinha uma professora que eu gostava muito, que era a Gisele, e aí, enfim, eu contei isso em alguns vídeos já. Teve um momento que ela tinha conseguido controlar a turma, silenciar depois do intervalo para começar a aula, e aí ela falou alguma coisa que eu peguei um gancho ali no que ela falou e retruquei com uma piadinha, assim, né? E aí ela pegou e me olhou assim, arregalou os olhos, me olhou, saiu da sala. Aí eu falei, meu Deus, o que aconteceu, né? Aí eu saí correndo assim, entrei no banheiro da sala. Quando eu entrei no banheiro da sala, entra a professora com uma outra professora, que era uma professora bem mais velha. Ela era novinha, tá? Ela devia ter, sei lá, uns 25. E aí entrou uma professora bem mais velha, entrou no banheiro e me agrediu lá dentro. Me sacudiu, assim, É sabe? mesmo? Eu contei essa história já, várias vezes. E aí o que acontece? Eu peguei e saí, né, aos prantos e tudo, fui levado para outra turma. Chegando lá na outra turma, ela simplesmente falou assim, então, turma, esse aqui é o Yuri, de agora em diante ele vai começar a assistir aula aqui com a gente.
E eu, com a minha maturidade, um homem de 6 anos, 6, 7 anos de idade, eu comecei a rir assim, amarelo, né? Tentando esconder as lágrimas, não sabia se eu tinha vergonha, medo, sei lá. Fui colocado numa carteira ali no meio e ali fiquei. E no dia seguinte... Quantos traumas isso pode gerar, né? Quantos traumas? E no dia seguinte eu ia para fazer a fila lá da minha turma atual, né? Turma que eu estava original. E a professora falou, não quero Yuri aqui não. E aí me moveu para outra fileira da outra professora. E desde então, fui para a turma da outra. Minha mãe ficou sabendo, acho que um mês depois ou mais. Porque ela me botou na parede, né? Ela botava o caderninho, a agenda, eu não entregava para a professora assinar o ciente, o visto. Eu tentei lidar daquele jeito, da maneira que eu sabia, até que minha mãe descobriu. Por que eu não quis contar para minha mãe? Olha aí, para vocês tomarem cuidado. Porque eu já apanhava da minha mãe, não fazia dever, não copiava do quadro. Para eu ter sido expulso de turma e ter sido migrado para uma outra turma de forma tão abrupta, eu devo ter cometido um crime absurdo. E a coisa tinha sido feia, né? A coisa foi feia. Então pensa na consequência que aquilo ia causar para mim. Por isso que eu falei, mãe, eu ignorei, né? Não contei para minha mãe até que o momento que ela me tirou a verdade de dentro de mim. E aí eu tive que contar. Enfim, acabou que eu fui mudar, eu saí dessa escola depois, não, aliás, nesse ano não, esse ano correu até o final, no ano que vem ainda continuei nessa escola, minha mãe na época era separada, não tinha muito apoio do meu pai, então minha mãe, talvez por insegurança, me permaneceu naquela escola. Mas depois que eu fui diagnosticado, no ano seguinte da agressão, foi que a psicóloga falou, não, tira ele da escola, porque já deu para ele nessa escola. E aí, Dulce, quando eu migrei de escola para a segunda série, atualmente terceiro ano, foi que eu tive os melhores 3 anos da minha vida. Eu estava morrendo de medo de mudar de escola, as coisas se repetirem, levar bronca, tudo de novo, mas foi o que salvou a minha vida. Então, às vezes, a gente tem medo, quer persistir no que é conhecido, né? A gente tem medo de desconhecido. Não, aqui tá bom, aqui tá confortável. Não, não tá confortável. Acomoda, né? Acomoda. Seu filho não tá feliz, Acomoda. não tá legal isso daí. Então, gente, abre o olho aí e saia, entendeu? É isso que você tem que fazer, não fique parado. Fala muito. E a mãe, como você falou, sua mãe foi muito importante. Acho que nós, mães, somos muito importantes em relação a isso, sabe? A gente ouve muito, né, o Yuri, as mães, eu não vou medicar o meu filho. Tem mães que não querem um diagnóstico pelo medo da medicação. Pelo medo da medicação, elas não querem, às vezes, nem saber o diagnóstico. E, às vezes, a criança está perdendo tempo de um tratamento correto. Às vezes, nem sempre vai ser necessária a medicação. Pois mas assim, a questão da medicação é o tripé, né? Conhecimento, método, o que você vai aplicar naquela criança, estratégias, e a medicação faz parte do tripé, né? Você pode até equilibrar em 2, mas vai ficar equilibrando, né? Mas é o tripé que faz o sólido mesmo, né? Eu tinha parado agora com a Ritalina, parei 2 meses e meio, né? Eu fiquei experimentando a aromaterapia, o que me ajudou bastante. Mas eu ia até te perguntar sobre isso. Você achou interessante? Sim. A minha experiência, eu falo empírico, tá, gente? Então, assim, eu não vou ficar me metendo aqui muito em questões da medicina ou questões científicas. Para mim, fez muito sentido. Eu, claro, li bastante artigos sobre isso, né? Porque eu estava querendo experimentar. Vi argumentos, pessoas falando assim, cara, realmente me melhora. E experimentei. Comprei aqui meus vidrinhos, já até acabou, até que pedir mais. Né? Tá aqui meus vidrinhos aqui. Comecei a experimentar uma terapia e gostei. De fato gostei, de fato senti uma melhora na questão da concentração. Não chega a ser a mesma coisa que a medicação, até porque não tem nada a ver com a medicação. A medicação o quê? Você ingere, entra na corrente sanguínea, ativa os neurotransmissores durante o período, falando da Ritalina, né? Metilfenidato. Agora, com a aromaterapia, eu tive sim uma melhora, eu me tranquilizei, consegui sim focar próximo, eu julgo assim, 80% do efeito semelhante ao medicamento, e para mim foi muito bom, tá? Então, assim, não tive nenhum efeito colateral, coisa que com medicamento nem sempre você consegue, né? Eu tenho alguns, por exemplo, Ritalina eu não posso tomar à noite, senão eu não durmo. Eu já sou ruim de dormir, se eu tomar à noite, meu amigo, aí pode esperar que você não dorme mesmo. E, por exemplo, algumas pessoas têm um pouquinho de sentir falta de apetite, né? Algumas pessoas têm esse efeito, mas não é nada grave, falta de apetite que você pode contornar com uma outra medicação ou mudando o horário. Contornável, né? Algumas coisas que podem acontecer também, que eu sentia, eu ficava um pouquinho mal-humorado, com pavio curto, assim, meio sem paciência, e depois que acabava
o efeito do medicamento. Então é tranquilo. Agora sim, eu parei 2 meses e meio, parei 2 meses e meio, voltei agora para Ritalina e agora eu vou fazer os 2. Por que que eu parei? Eu conversei com o meu médico antes, tá? Você não deve nem iniciar, nem parar nenhum medicamento controlado, que faz parte do tratamento, sem consulta médica. Porque eu queria experimentar aromaterapia pela aromaterapia. E agora eu vi que eu quero fazer o uso dos 2. Eu quero voltar ao tratamento medicamentoso, está até marcado meu retorno aqui com o doutor, e além disso, com a aromaterapia. Eu quero somar os 2 agora para ver. Então, assim, os resultados da aromaterapia somente, já falei para vocês, fiz uma live aí com a Dayana, que é especialista em aromaterapia, foi uma live bem legal, tá no podcast, tá? Siga a gente lá no Deezer, Spotify, Descomplicando o TDAH, que é o nosso podcast. E também, e agora eu vou fazer o uso combinado, né? E é isso, esse é o meu tratamento. Então, eu acho que não precisa ter receio, tá? São medicamentos que são largamente estudados, utilizados, não causa dependência. Nesses 2 meses e meio que eu fiquei longe da medicação, em nenhum momento eu tive fissura, vontade de, entendeu? Não vicia, é tranquilo, né? Confie no seu médico, é o que eu digo. Porque, claro, o meu caso é tranquilo, os efeitos colaterais, mas assim, de tudo que a gente estuda, a maioria das pessoas tem os benefícios ali, é muito tranquilo. E perguntou a Aline Queiroz aqui, perguntando se eu faço terapia. Faço terapia, sim, toda semana, tá? Toda terça-feira eu me reúno com a minha terapeuta, agora online, né, pelo Zoom, e é muito importante, tá? Mas agora o medicamento eu tô voltando pro medicamento, né? E estou tomando combinado a Ritalina com a desvenlafaxina, que é para questão de ansiedade, de pensamentos obsessivos. Eu estou continuando com esse tratamento aí. Eu fiz até um vídeo recentemente, está lá no meu feed, que ele fala muito sobre isso, sobre pensamentos obsessivos e como o medicamento tirou como se fosse uma luva mágica, assim, tá? Então, de fato, eu falo isso para vocês, confiem na medicina, tá? E, gente, o máximo que pode acontecer é você não combinar, não dar certo, não trazer resultado. E quando acontece isso, ai meu Deus, vou largar, vou sair correndo, vou queimar a caixa de remédio. Não é isso, gente. Você volta no médico, explica o que aconteceu. Ele vai te orientar dizendo, olha, muda a dosagem, muda o horário, tenta esse outro aqui. Às vezes as pessoas não dão certo com Ritalina, que é Ritalina com metilfenidato. Tenta a lisdexanfetamina, que é o Venvance. E vai. Tem muita gente que dá super certo com o Venvance. Então, pra vocês entenderem que é uma questão de você não precisa ter medo. Eu acho que você deve... O TDAH, ele é tratado com a tentativa. O meu tratamento não se encaixa no tratamento de outras pessoas, assim, como uma luva. Cada um tem o seu. O somatório de praticar esporte, hobbies, fazer a terapia psicológica, fundamental, alimentação, medicação, é o seu resultado que vai dar certo para você. Agora, se você ficar com medo, não quero experimentar, desse jeito tá bom, não sei o quê, aí, cara, você não vai entender qual é o seu melhor, qual é o potencial de tratamento, de melhora que você pode ter. Entendeu? E realmente cada caso é um caso. Eu tinha a minha experiência com TDAH, a minha mais velha vai fazer 20 anos. Né? Uhum. Ela, com 1 ano e meio, era evidente a hiperatividade dela. A gente conta, as pessoas não acreditam, mas era evidente. Ela chorava para dormir, ela gritava, sabe? Ela começou a ir ao neuropediatra com 1 ano e meio. Ela começou a ser acompanhada 1 ano e meio. Né? Não tomava medicação, mas eu levava de 6 em 6 meses. Ele fazia a fichinha dela como se fosse um diário. Ele foi acompanhando ela até 4 anos. Quando ela fez 4 anos, ela já estava na escolinha, ela aprendeu a ler sozinha. Então, o TDAH não atrapalhou. Aprendeu a ler sozinha, só ela da sala dela ali. Eu até hoje eu não sei como que isso aconteceu, não, mas aconteceu. Com 4,5, ela teve que começar a tomar o medicamento. Porque realmente já estava prejudicando o relacionamento na escola, com os coleguinhas, agitação. E estava incomodando a ela mesma. Né? Mas isso foi anos acompanhando. Não chegou num dia lá, não, vai tomar. Não, vai. Nós fomos acompanhando e realmente foi necessária a medicação para ela. Uhum. Tomou Ritalina por muitos anos, até 10 anos atrás, 10 anos, quando chegou o Venvance, né? Todos nós aqui em casa passamos para o Venvance. Então, foi assim, um marco pra gente, o Venvance. Um marco. Trouxe uma qualidade de vida muito boa. Muito boa. Só que ela também, quando fez 17, não quero tomar mais medicamento. É complicado, né? Uhum. Complicado. Agora, o outro de 15, vai fazer 15, ele também
Só que já foi completamente diferente. E nós percebemos realmente foi por causa da desatenção. Né? Na fase de alfabetização, ele chegou a fazer prova oral. Eu já conversei isso com algumas pessoas por um tempo. Eu acho que as pessoas falam que as escolas não se adaptam. Eu acho que hoje tudo é muito conversado, sabe? Sim, eu via que ele só tirava nota ruim. E eu estudava com ele, sabe? Eu estudava. Um belo dia eu falei assim, então peraí. Tomei a prova dele em casa, oralmente. Foi um sucesso. Chegou à tarde lá na escola, foi horrível. Eu sentei com a supervisora, sentamos com a diretora, era com a minha irmã da escola e tal, e autorizaram que ele fizesse. Por 6 meses ele fez prova oral. Foi um sucesso. Então, assim, eles viram ele realmente... conseguia trazer o conhecimento que ele estudava em casa, ele conseguia expressar na prova oral. Sim. Quando ele ia passar para o papel, quando ele começava, ele já esquecia o que ele tinha que escrever. Já esquecia. Né? Mas nesse período entrou na terapia, começou a terapia, aí já começou com Venvance, ele nem passou pela Ritalina, ele já começou com Venvance e realmente deu certo. Mas eu acho que isso foi importante, essa conversa com a escola. Eu vejo muitas mães falando, a escola não dá abertura. Eu acho que tudo é questão também de sugestão, sabe? Porque cada aluno é de uma forma, cada criança tem a sua particularidade, né? Então, eu consegui isso. Ele melhorou, depois não precisou mais, mas vão tendo outras adequações ao longo do ano, né? Ao longo da vida escolar, na verdade. Né? Ele, na verdade, nunca teve a hiperatividade predominante. Não, e Dulce, deixa eu lhe perguntar, a sugestão da prova oral, ela foi orientada por algum especialista médico ou foi uma coisa conversada com a escola? Como é que foi esse processo? Curiosidade. Foi o psicólogo que me sugeriu. Ele me sugeriu, ele falou, na época, o método, muito dessa idade, são jogos, né? Então, ele percebeu que ele, para comunicar, ele conseguiria expor melhor as ideias e o que ele aprendia. E eu levei isso para a escola. Eu lembro que eu levei um relatório também do psicólogo. E houve, assim, uma pequena resistência, porque era uma coisa inovadora, né? Inovadora. Mas foi aceita. Foi aceita. Sim. Porque assim, na verdade, não existe uma lei específica para TDAH ainda federal. Existem algumas leis estaduais, então depende muito da cidade onde você está, se você vai ter sorte ou não de estar numa cidade... Hoje nós temos uma aqui municipal. Municipal, ótimo. Ou seja, cidade, né? Então, veja bem, então nem sempre garante que você vai ter esse tipo de apoio. Né? Exatamente. Agora, o que é importante você ver? A opinião do especialista ela é fundamental nisso, até porque, vejamos, existem pessoas que têm a dislexia como comorbidade e aí a leitura, a prova oral, ela passa a ser quase uma necessidade durante alguns anos. Mas vai ser sempre assim, não sei o que, não sei o que. Não, não é sempre assim. Existe uma dificuldade que o seu filho tem que superar. Agora, ele estudou, ele sabe a matéria, ele pode passar para o conhecimento dos professores, ele pode ser avaliado pelo seu conhecimento. E aí a gente sabe que, se eu não me engano, tá? A dislexia é uma questão que tem uma leve alteração no lobo esquerdo do cérebro, tá? E é por isso que você tem essa dificuldade com a leitura escrita, tá? Se eu não me engano, isso aí. O People, que se estiver assistindo aí, me corrige. Felipe Ponce. O doutor Renato está aqui, ó. Doutor Renato, explica pra gente. Mas é uma questão de um dos lobos laterais do cérebro que causa dislexia, tá? Uma coisa assim. Então, nesse caso, por que uma criança vai ser penalizada por ter uma dificuldade, uma deficiência, um transtorno que afeta a sua mente, que te causa dificuldades, ou seja, de você manter, de você estar igual para igual? Por que vai privar ele desse tipo de apoio, né? Então é isso. Enquanto ele supera a questão da dislexia, eu acho que é um direito de toda pessoa, de ser feliz, de evoluir na vida e tudo mais, que ela também possa ser avaliada por prova oral, por que quer que seja, tá? Então esse tipo de coisa a gente tem que avaliar e parar de ser tabu. E não é só a dislexia, tá? Porque existem vários transtornos sensoriais também, né? A gente falou outro dia sobre a importância do terapeuta ocupacional para você fazer um diagnóstico correto. É até uma bandeira que a Ariana defende bastante aí, né? TDAH mãe, que é a questão do terapeuta ocupacional de questões sensoriais, né? Distúrbios sensoriais, de processamentos sensoriais, por aí. Então, é importante que você avalie também, né? Porque existem causas
Por exemplo, o seu filho não tem dislexia, é só TDAH, mas espera aí. Se você fizer uma avaliação minuciosa, você vai ver que as ondas dele podem trazer alguns transtornos. Por exemplo, eu tive disgrafia. Eu descobri isso, que eu tive disgrafia, não tem 2 meses, porque eu fui fazer uma live com a minha mãe de Dia das Mães, foi em maio agora. E eu peguei o meu papelzinho, já meio amarelado, do meu laudo. Lá, feito com a máquina de escrever elétrica, foi do computador. E tava lá, o déficit de atenção, nananana, e disgrafia. Então, entenda que eu tive questões sensoriais também envolvidas. E se eu não tivesse passado por um terapeuta ocupacional, e se eu não tivesse passado por um psicopedagogo, e se eu tivesse feito uma consulta de 30 minutos, que muitas mães querem logo laudo para saber. Gente, exatamente. Hora, você tem que saber o que tem as dificuldades. O doutor Renato falando aqui, na dislexia, várias áreas motoras, né, que são afetadas. Então, o que acontece? TDAH com amor. Desculpa, TDAH com amor. A Roberta falando, que é da Ariana. Eu acho que eu tenho TDAH, por isso que eu esqueci o nome. Eu troquei o nome. As áreas cerebrais envolvidas são múltiplas, que o doutor Renato está falando. Isso, são múltiplas. Então, veja, é importante você entender que essas questões têm muita coisa, muita nuance que não pode passar despercebida. Então, não tenha pressa. É melhor você perder 2, 3 meses para fechar um diagnóstico direitinho, para tratar direitinho, do que você fazer em 1 mês, 15 dias. Pode acertar? Pode. Pode acertar de primeira, pode ser um excelente especialista. Mas vamos melhorar a chance de não ter erros, né? E aí, depois você inicia e faz o tratamento correto. Porque já acontece, por exemplo, DPAC. Distúrbio do processamento auditivo central. Muitas crianças têm DPAC e são diagnosticadas com TDAH, ou vice-versa. E aí você tem o tratamento deficiente. Né? Uma criança que só tem DPAC tomando Ritalina, vai ajudar? Não vai. E aí, mas não funciona, mas não deu certo, é sem vergonha isso da criança, entendeu? Tudo porque o diagnóstico foi equivocado, né? Ele teve falhas. Então é importante vocês não terem pressa nisso. Vai fazer um diagnóstico direitinho e é isso que importa. O doutor Renato, é isso que está respondendo para a gente, ele que foi o médico dos meus filhos quando pequeno. Ele começou a acompanhar minha filha com 1 ano e meio. Então, olha a prudência que o médico teve em acompanhar por tantos anos até chegar ao diagnóstico. Então, eu acho que isso é muito importante. As mães, assim, terem essa paciência de esperar e confiar no médico. Eu acho que isso é essencial. Claro. Isso é essencial, confiar. E a gente estava falando a respeito da criança na escola, o Yuri, uma coisa que os meus meninos, eu acho que as crianças passam muito, que elas têm muito, é o prejuízo social. Sabe? Sim. Eu acho, vai ter uma festinha do Joãozinho. Mas o fulano vem. Nossa, mas a festa vai ser um terror. Sabe? A gente tem que acabar com esse estigma da criança, sabe? A criança sofre, sabe? Hoje eu estava conversando com uma mãe à tarde, ela falou que ela sofre isso dos avós. Isso é muito triste, sabe? Isso é muito triste. E se a mãe, sabe, a família, ou o cuidador, a gente fala mãe, né, mas seja o cuidador, sabe? Tem criança que tiver muito... com os avós, com os tios, né? Quem tiver ali cuidando. Isso. Claro. Sabe, eu acho que é muito importante, porque a gente vê a carga que esses meninos levam, sabe? Aconteceu uma história, eu conto, ninguém acredita. Ninguém acredita. Quando o meu do meio, ele devia ter uns 7, 8 anos, a escola ia fazer um passeio para um hotel fazenda. Na sala do meu filho tinha 2 crianças com TDAH. Depois entraram mais um e a professora ficou doida, porque nunca teve nenhum. O meu era o primeiro, entrou mais 2 no meio do ano. E eles foram desconvidados a ir ao passeio da escola. E as mães colocando então, aqui, viu? As mães estão, enquanto você relata, as mães relatando aqui casos semelhantes. Pois é. Isso, Yuri, foi muito triste para mim. Foi muito triste para ele, foi muito triste. Aí uma grande amiga me orientou, ela trabalha no fórum, você vai fazer uma liminar. Ele vai nesse passeio. Mas eu já não queria mais que ele fosse. Eu já não queria. Ele já tinha, a expectativa que ele tinha do passeio já tinha sido destruída, sabe? Tinha sido destruída, sabe? Nós optamos, nós saímos, levamos ele para um outro passeio, que eu não me lembro se foi para Ouro Preto, eu não me lembro. Levamos para um outro passeio para ocupar o dia. Mas assim, não acabou por aí. Depois que passou isso, eu fui até a escola, sabe? Conversei muito. E eu vi que realmente estava faltando, assim, um pouquinho de tato da escola. Claro. Eu chego ao ponto de falar que eu compreendi a situação deles, sabe? Eles estavam com medo
de não dar conta dos meninos. Eles não tinham tantos profissionais preparados. Isso há, deixa eu ver, 9 anos atrás, sabe? Então, foi onde começou a brotar em mim. Eu falei, gente, as crianças não podem passar por isso mais, né? Vamos fazer alguma coisa. Os meus já estão sofrendo demais, tá? Eu tenho cartas aqui, dessa que está com 20, sabe? De relatórios que ela corria no corredor, como se nenhuma criança corresse no corredor de uma escola, né? Nenhuma, Ela derrubava né? carteiras na todo cara. mundo em fila indiana, é desse jeito. Pois Né? As crianças têm que ser crianças também, antes de tudo. A gente também não precisa esperar dessas crianças um comportamento de adulto, Yuri. Elas são crianças, entendeu? Elas são crianças. E elas são estigmatizadas e começam geralmente, sabe, na própria família ou na escola, sabe? Então, eu acho que foi onde surgiu a ideia que eu poderia fazer alguma coisa, sabe? Para as outras crianças, para elas não passarem, né? Meus filhos estavam medicados, meus filhos tinham terapia, meus filhos tomavam bons medicamentos e ainda passavam por tudo isso. Mas veja e as bem, crianças que não têm acesso a nada disso? Olha só, mas isso é uma questão da Constituição, tá? Isso não é nem questão da escola querer, poder, achar que deve, achar que não deve. Toda criança, ela tem direito à inclusão, tá? Toda criança, ela tem direito a ser tratada com igualdade, não pode ser excluída, entendeu? Tem aqui a questão, inclusive, o seguinte, por exemplo, já me perguntaram se o laudo do TDAH impediria a reprovação escolar. Não, não impede. Agora é o seguinte, se você está fazendo o tratamento, o acompanhamento, levou o laudo para a escola e a escola não está cumprindo as determinações, não está cumprindo o que a equipe interdisciplinar que está por trás dessa criança determina, você pode questionar, sim, a reprovação dessa criança. Agora, veja bem, como é que pode uma escola que leva os alunos para um passeio, né, e excluir um ou outro que acha que não vai dar conta? Então não faz. Porque a escola tem ônus e bônus, né? Você não pode ficar só com a parte boa ali. Você também tem que lidar com todas as questões da inclusão. Você tem que estar preparado para isso. Qualquer tipo de inclusão, tá? Desde o cadeirante ao TDAH, ao autista, ao criança Down, por exemplo. Então, tem todo tipo de questões que a escola tem que saber lidar. Então, e eu acho que... Não, pode continuar. Não pode excluir, entendeu? É isso que eu estou falando. Eu acho que é muito importante, sabe, ô Yuri, a mãe, o cuidador, como se diz, não abaixar a cabeça, procurar informação para poder argumentar com a escola, sabe? Eu tive 2 situações marcantes em escola. Foi essa situação e uma outra que aconteceu há pouquíssimo tempo, 2, 3 anos atrás. Ele começou a passar por alguns problemas pessoais mais complicados e realmente não estava conseguindo fazer provas. Então, pensando o seguinte, quem sabe uma avaliação qualitativa? Vamos avaliar a qualidade do ensino dele. Sugerir isso para a escola, né? Uma escola particular, uma escola boa, super aceito. Conversei com a supervisora, conversei com o vice-diretor. Não, vamos fazer isso com ele. Yuri, uma semana, porque eu estudo com eles, sabe? Na verdade, agora é com o do meio, né? A outra já formou. Então, estudo, sabe? Livro, tem que ler livro da escola, eu leio junto. Porque é a forma de eu entender, de saber que ele também absorveu o conteúdo. Sim. Então, vai fazer a prova oral? Lembro direitinho, era uma prova de português, estudamos era um livro, fiz interpretação com ele, tudo legal. Foi para a escola. Chegou lá, a professora virou para ele. Aqui, sua prova, Enzo, tal. Eu falei o nome. Vamos fazer a prova e tal. Ele falou assim, mas é porque minha mãe já tinha me falado que a prova, ele ainda não falou oral, ia ser de perguntar e de responder. Não vai ser. Eu não tenho tempo para isso. E deu a prova escrita para ele, você acredita? Gente. Então, assim, foram 2 situações que, além de me marcar, marcou ele também. Por quê? Mas criança, isso é tão desrespeitoso. Isso é tão desrespeitoso. Sabe o que acontece? Você tem uma ideia, esse tipo de coisa me deixa tão assim. Ano passado retrasado, uma pessoa me procurou na caixa de mensagens, tá? E aí um jovem, tinha 19 anos, o garoto, 18 anos. Tinha 18, um pouco menos, tá? Ele estava no final do ensino médio e ele falou para mim assim, Yuri, eu segui a sua dica do seu canal, tá? E procurei meus direitos, procurei me ajudar. Aí eu consegui falar lá com o coordenador, levei o laudo e tudo, ele sozinho.
Parece que não tinha o apoio dos pais ali. E consegui sala separada para poder me concentrar e fazer as provas. E aí eu falei, pô, legal, e aí, cara? Foi a pior coisa que aconteceu para mim. Eu falei, pior coisa? Como assim? Me explica isso. Ele falou assim, eu nunca me senti tão humilhado. Não, mas conta isso, que papo é esse? Eu pedi para fazer a prova em sala separada, e aí me colocaram em sala separada. Como é que foi? Tinha uma sala vazia, não, acho que era a sala dos professores, uma sala que eles conseguiram colocar lá. Beleza, sala separada. Ah, agora eu vou ter tranquilidade, vou conseguir fazer minha prova sem ficar olhando para o lado e tudo, né, com os barulhos. E aí botaram uma pessoa para ficar tomando conta, né? Só que essa pessoa, ao invés de ficar lá tomando conta, esse fiscal ficou na porta aberta, batendo em maior papo com uma outra pessoa no corredor. Como que ele ia concentrar? Ele saiu de uma sala de aula que pudesse ter distratores para uma sala isolada com uma pessoa conversando com ele do início ao fim. A pessoa não se tocava. E ele ficou constrangido de pedir silêncio para a pessoa. Eu entendo isso, a questão do constrangimento. Então veja só como é que é isso. A criança se sente, criança no caso já era um jovem, né? Humilhado porque seu filho também foi orientado por você. Não, meu filho, vai ser assim, a prova vai ser oral, né? Responder e tudo mais, e vai ser feita desse jeito. Chega lá, é tudo errado, e a professora, vai ser assim porque eu não tenho tempo. Puxa vida, hein? Puxa vida. Muito desrespeitoso. Muito. Eu não permitiria isso mais não, assim, entendeu? Eu até falo assim, porque minha mãe fez o melhor que ela pôde, né? Minha mãe separou do meu pai, eu tinha 2 anos de idade, não lembro deles juntos, mas minha mãe sempre carregou essas questões no colo, tá? Meu pai não ajudava nessa questão, não. Mas, assim... Sua mãe deve ser como eu, a mãe chata, né, Iori? Isso, a mãe chata. Isso, aí a mãe vai lá e tudo, chama a mãe vai lá e briga também. Então, assim, acho que cada um tem que fazer a sua parte e a gente tem que lutar também pelos nossos, porque se for depender somente da boa vontade da escola, pode não ter boa vontade, né? Pode simplesmente, você combina um jogo com a escola, combina um jogo com o seu filho, chegar lá, cadê a prova? Faz essa aí mesmo que eu tô sem tempo. Como assim, gente? Eu nessa primeira escola, o que eu fiz? Eu imprimi, eu lembro direitinho, eu entrei lá na BDA, no site, sabe aquelas cartilhas que tem lá? Imprimi todas, encadernei, levei para a escola. Grifei todas as partes importantes. Não ia ser mais por falta de informação, Yuri. Não ia ser mais, sabe? A doutora Ana Cristina, uma outra médica dele, me deu um CD com umas explicações, levei para a escola também. Então, eu acho importante também a gente ter esse conhecimento, né? Levar para a escola que você tenha esse conhecimento, porque eles tentam te enrolar. Eles tentam. Entendeu? Eles tentam te enrolar. Não tem lei que ampara, meu amigo, não tem lei que ampara, mas o que diz o Secretaria de Educação? Tem que Isso. amparo, sim, se o profissional pede, a escola tem que cumprir, desse jeito, entendeu? Então, assim, se você não for bem informado, de fato, eles vão tentar enrolar, porque parece que as escolas públicas, pelo menos aqui no Distrito Federal, são muito acolhedoras e tem eles fazem eles abraçam realmente as crianças que necessitam de algum tipo ou nível de inclusão. Agora, escola particular, a maioria delas realmente assim, te enrola, não quer ajudar, não quer fazer o que é por lei, até porque, gente, aviso para essas 90 pessoas que estão aqui. Todos os procedimentos que a escola pública tem obrigação de dar para as crianças de inclusão, apesar de eu sei que o TDAH não está na LBI, na Lei Brasileira de Inclusão, nós sabemos disso, mas que necessitam de algum tipo de apoio diferenciado, tem que cumprir com o mesmo rigor da escola pública. Ou seja, a escola particular tem que cumprir com o mesmo... mas aqui escola particular, não sei o que, não importa. Entendeu? Você é obrigado, você é uma escola, você é uma instituição de ensino, então você tem que seguir o que diz a Secretaria de Educação, você tem que seguir o que diz as leis do Estado. Nós não temos lei federal, mas em Belo Horizonte, você falou que na sua cidade, de Conselheiro Lafayette, né? Tem municipal. Tem municipal. Não tem diferença para particular e pública, não. Tá? Então, o que aconteceu? Eu comecei a frequentar há alguns anos. A BDA, ela tem grupo de apoio em algumas capitais. E a coordenadora do projeto, a coordenadora da BDA de Belo Horizonte, é a médica dos meus meninos, doutora Ana Cristina. E ela começou a me falar como que era, e eu comecei a frequentar. Saí daqui, é perto, né? 90 quilômetros.
comecei a frequentar, uma vez por mês. E aquilo foi me inspirando, Yuri. Aquilo foi me inspirando. Gente, isso pode acontecer. A gente pode levar a informação para o interior também. Então foi onde eu pensei, vamos fazer um projeto, vamos criar um grupo. Juntamos um grupo de mães e começamos a conversar. Então, o que a gente pode fazer pela nossa cidade, por essas crianças? E a primeira pessoa que eu procurei foi esse doutor Renato. É um neuropediatra muito bom na nossa cidade. E abraçou. Na verdade, sabe, eu só tenho a agradecer aos profissionais da classe médica, sabe, de Lafayette. Realmente, eles abraçaram. Eu tenho uma psicóloga parceira, que é a Giovana, psicóloga comportamental. E todos eles se dispuseram. O que nós fizemos? Sentamos, conversamos e levamos esse projeto para a Câmara Municipal. Procuramos a vereadora Carla, e montei o projeto. Carla, tem que ter um vereador que abrace, né? Que abraça a causa. Exatamente, exatamente. Ela é uma pessoa muito envolvida com a causa animal, com a causa social, né? Carla, olha o nosso projeto. Nós levamos esse projeto, eu levei para ela em setembro, foram 2 meses assim, conversando. Em novembro nós fizemos a nossa primeira audiência pública, né? Porque o tema tem que ser levado para discussão, né? Com a sociedade. Tivemos, assim, a Câmara lotada, né? Conseguimos aprovar agora, em maio. Então, assim, nós temos uma lei municipal, sabe? Foi muito rápida essa aprovação, foi por unanimidade, sabe? Então, a nossa lei, nós conseguimos, né? Nós vamos ter uma semana municipal, uma semana inteira, como temos, né? Como há em Belo Horizonte, aquela semana mineira, né? Do TDAH, nós vamos ter aqui também. Então, uma semana voltada para os profissionais de saúde, educação, com fóruns, com debates, porque é muito importante a recapacitação dos profissionais, sabe, de educação. E isso inclui as escolas da rede pública e privada. Isso para a gente foi muito importante. E um né? As duas. Aproveitando esse gancho, um rápido comentário. Gente, eu sei que tem muitos professores que me seguem e devem te seguir também, com certeza, né? Nem devem, com certeza. E o que ocorre? Os professores, muitos deles têm boa intenção. Muitos deles estão perdidos. Porque tem que depender, tirar do próprio bolso para fazer um programa, tem que para fazer um curso, entendeu? Então, o que acontece? Tem que ter, eu acho que tem que ter semestral, uma capacitação para todos os transtornos. E no horário da aula. Porque o professor, você também tem muito professor que dá aula de manhã e de tarde, e que às vezes tira o horário que eles fazem, assim, tem uma reunião que eles, eu esqueci o nome, então tem uma reunião que ele conselho. E tira o horário do conselho para poder fazer esses cursos. Está errado. Eu acho que tinha que ter, sim, uma folga, um abono, alguma coisa assim, para capacitação. Então, assim, além dele se qualificar, ele vai poder utilizar esse conhecimento para poder aplicar em sala de aula, porque não é questão de ajudar, somente ajudar o professor, não. Um professor bem qualificado, bem formado, bem apoiado, né, bem amparado, né, é um professor que ajuda essas crianças que estão com dificuldade. Talvez, vamos supor, que lá em 90, 91, quando eu estava sofrendo aquelas agressões, aquela incompreensão, se aquelas professoras tivessem tido acesso a uma lei, ou a uma... Na época não tinha lei nenhuma, né? Mas a um curso, uma capacitação, um programa de reciclagem, alguma coisa assim, que pudesse orientar, talvez eu não tivesse passado por tudo isso. Mas acho que Exatamente. Deus escreve Exatamente. tortas, né? Eu precisei passar por bastante coisa para poder estar contando essa história para vocês. Mas ninguém precisa sofrer. A ideia é que a gente passe informação aqui e não que as crianças de hoje, né, de 2020, não passem pelo que eu passei, o que você passou também lá atrás. Exatamente. E nós temos, na verdade, sabe, o apoio da Superintendência Regional, né? Maravilha. Nós temos o apoio, sabe, da CEMED, que coordena a educação municipal. Isso para a gente é muito importante. E o nosso grupo, Yuri, nós promovemos os encontros de TDAH adultos, são encontros separados, voltados para TDAH adultos. Ah, que maravilha. Nós fazemos palestras com neuro, com psiquiatra, com pedagogos, psicopedagogos. Temos o nosso encontro também para discutir, sabe, essa relação educacional, que isso também é muito importante. Então, acho que o nosso grupo ele tem ajudado muito aqui. Claro. Dentre as coisas da nossa lei, tá, o encaminhamento, sabe, de um possível caso. Porque, assim, a gente vê que, às vezes, a criança fica ali 4 ou 5 anos para ter um diagnóstico.
Não É dá, gente. complicado. Ela vai É perdendo a complicado. vida, vai perdendo o apoio, vai perdendo até o amor próprio. Por que que todo mundo passa de ano, todo mundo aprende e não consigo? E aí, as Exatamente. piadinhas vão entrando como verdades. Ah, burrinho, não dá conta, lerdinho. Cara, isso entra como um prego na cabeça da criança. E não sai mais. Então, é uma questão de saúde pública, uma questão de felicidade dessas pessoas. Elas têm direito a serem felizes e terem inclusão. E um Então, dos as pessoas... tópicos também. Não, Pode desculpa. continuar. Não, desculpa. Dois TDAH conversando, um interrompe o outro, né? Não, concluindo, as pessoas precisam ter essa empatia, esse olhar de empatia. Porque às vezes um cadeirante tá ali com a cadeira de roda, ai meu Deus, tadinho. E aí um transtorno da mente, né, que tá ali na questão química, tá invisível aos olhos, não existe. Passa a ser ignorado. Não é justo isso, né? Então, todos os transtornos, tá? Estou dando o TDAH como um exemplo, mas não é porque você não enxerga que não exista. Então, é isso aí. Assim, quantas vezes a gente já ouviu aquela frase, nossa, mas você tem TDAH? Nem parece! Quantas vezes já ouvimos isso? Por quê? Porque não é visível, né? Não é visível, o transtorno não é visível, não é uma deficiência física, né? Exatamente. E outro ponto importante, Yuri, é que um dos pontos da lei também são as palestras voltadas para os familiares. Isso é muito importante também, né? Porque o apoio familiar, sabe? Isso é necessário, é fundamental. Para debate, disponibilizar um espaço para conhecimento, para troca de informações, orientações, exato. Porque os pais precisam ser orientados também. Tem muito professor que, por lidar com muitas crianças TDAH ou disléxicas, tem mais conhecimento do que o pai de uma criança TDAH, que só lida com aquele filho ou com 2 filhos, entende? O professor lida com vários, então a chance dele conhecer mais que os pais é maior, né? Quantos pais e mães, Yuri, eu tenho conversado com alguns que descobriram o TDAH por causa do filho. São muitos. São muitos. Hoje eu estava conversando com uma mãe que ela falou comigo, o filho dela hoje já está com 14 anos, ela descobriu dela, levando, informando, indo a palestras, até, né, que resolveu procurar um psiquiatra que a diagnosticou. Bem, nós podemos ser diagnosticados antes dos filhos. Antes dos filhos. Mas muitos pais hoje estão sendo diagnosticados através do acompanhamento do filho. Sim. E eu acho que eu observo também, eu não sei se você observa, alguns adultos, o negacionismo. Meu filho tem, mas eu não. Demais. Sabe? E isso é preocupante. Isso é preocupante. Porque para os meus filhos estarem bem, eu tenho que estar bem. Eu tenho que estar bem. Eu preciso do medicamento. Eu preciso. E o fato de eu sem medicamento, eu não funciono, Yuri. Muita gente funciona. Eu não funciono sem o medicamento. Então, assim, aquele pai... Hã? Eu também funciono muito pouco, sim. Eu também. Muito pouco, muito pouco. Então, eu acho assim, até falar... Porque tem já 2 mães aqui que nós conversamos hoje, sabe? E que os pais têm, na verdade. E eles não aceitam. E isso, assim, está prejudicando até, sabe, a relação familiar, sabe? Então, esse negacionismo, ele é preocupante. Por isso a gente ter a preocupação de trabalhar muito a família. E, olha, um recado aqui aos pais que podem estar passando por esse processo. Eu entendo você, tá? Muitas vezes, esse processo, ele pode vir de uma questão de ego, egóica. Você, quando seu filho nasceu, você queria que ele fosse o próximo Ayrton Senna, próximo Bill Gates, próximo Michael Phelps, nadador, embora o Michael Phelps tenha TDAH, e é o maior nadador olímpico do mundo. Mas, e aí quando as coisas saem um pouco do prumo, as notas não vão muito bem, tem questões sociais, a escola taxa o seu filho, a sociedade começa a taxar seu filho, você começa a negar o que acontece. Então, o meu recado para esses pais, caso tenha algum assistindo aqui, é o seguinte: o fato de você, não bem grosso aqui mesmo, o fato de você negar o TDAH para si, não vai desaparecer ele da vida do seu filho, ou até mesmo você que possa ter o TDAH. Então, assim, a melhor forma de você superar os problemas que o seu filho tem com o TDAH não é você negando e fingindo que não está acontecendo nada, é você aceitando, entendendo, buscando conhecimento e buscando um tratamento correto. É isso que vai salvar a vida do seu filho.
É isso que vai fazer ele deixar de sair da estatística da repetência escolar ou da evasão escolar e ser um menino que teve o acompanhamento certo, teve o tratamento certo, se superou, passou para o vestibular que ele quis, teve o emprego que ele quis ou a profissão que ele quis e acabou. E foi abraçar a vida. Então, assim, não é negar, nunca negar é a melhor solução. Então, por favor, reconheçam as suas dificuldades, peçam ajuda, você não tem que dar conta de fazer tudo sozinho, peça ajuda mesmo de grupos, de profissionais, entendeu? Faça o programa Meu TDAH, que ajuda muito os pais também. A Érica, que está aqui, é uma aluna nossa, tem outros alunos também. E busque informação. E busque direitos também. Eu queria aproveitar isso, Dulce, antes de acabar. Eu queria fazer um convite para você, Dulce, que é o seguinte, provavelmente você disse que tem um site, tem um grupo, uma coisa assim, né? Tem uma mãe aqui, por exemplo, a Paty de Oliveira, Patrícia Oliveira, imagino, né? Ela falou assim, vocês podiam compartilhar com a cidade de Mariana também, Mariana, Minas Gerais. Aqui pertinho. Acho que se cada um da sua cidade pegasse uma cópia da lei que foi aprovada em Conselheiro Lafayette e levasse para sua Câmara Municipal, meu amigo, a gente não precisaria nem esperar dessa lei federal que está enrolando tantos anos para ser aprovada, porque tem forças poderosas dentro do Senado e da Câmara que são contra esse projeto. Não vai dar nem Sabemos falar disso. sobre isso. Sabemos. Eu já falei disso em vários vídeos. Então, assim, gente, agora sim, se você quer fazer a diferença, eu sou uma formiguinha, aqui a Dulce é outra formiguinha, e a gente faz um formigueiro juntos, né? Exatamente. Mas se você quer fazer parte desse formigueiro da mudança, pegue a cópia, a Dulce vai disponibilizar aí no grupo dela, para quem quiser participar do grupo dela, entre em contato depois no inbox, não é isso, Dulce? Tem um grupo aí de debate de mães. E aí, pega uma cópia dessa lei municipal e tente levar para algum vereador ou uma cidade grande, Isso não é uma coisa difícil. Não é. Leva para o deputado estadual, tenta. A chance de você conseguir é muito alta, tá? Esse é o pequeno passo que você pode fazer para ajudar os seus filhos, os filhos dos outros também nessa questão. É isso que eu queria falar agora. Eu penso como você, sabe? A gente eu postei na nossa página um comentário, o nosso post, né, sobre a lei, e uma mãe, isso não adianta de nada, eu quero que pague os exames, faça isso, faça aquilo, faça aquilo. Aí, Yuri, eu fiquei aborrecida, acabou com o meu dia. Aí eu fiquei, gente, a gente faz tanto, a gente não sei o quê. Aí eu conversando com a Giovana, que é essa psicóloga, né, essa parceira, ela falou assim, Dulce, é isso aqui, é um passo de cada vez. Entendeu? Será que alguém foi lá e tentou fazer o que a gente fez? Entendeu? Então, vamos ajudar outras cidades, outras pessoas a fazerem o mesmo. Que o pouco, às vezes, para alguém é muito, sabe? E eu falei, é verdade, é isso mesmo. Hoje mesmo eu passei para uma mãe, acho que é de Pelotas, não sei, não me lembro. Ela me pediu, porque ela achou interessante, parece que a prima é vereadora na cidade, alguma coisa, e tem um acesso assim mais fácil, entendeu? E mesmo que não tenha acesso, qualquer cidadão pode chegar, procurar o vereador da cidade, olha, eu tenho esse projeto e tal. É simples, entendeu? Vão marcar uma audiência pública, aí vocês convocam professores, MEIs, né? Engraçado, vou ter que fazer um elogio. As MEIs da nossa cidade, Yuri, elas são extremamente presentes em todas as nossas palestras. Todas as palestras de médico, de neuro, de psicólogo, elas são super presentes, sabe? E eu acho, assim, muito bacana isso, sabe? Muito bacana. Então, eu estava falando até com essa mãe hoje, leva, sabe? Vamos tentar, se cada um fizer um pouquinho, o futuro de tanta gente eu acho que pode ser diferente, Yuri. Com certeza. E não é só da nossa geração, das próximas, porque uma lei tá aí, né? Vai ficar aí 50, 100 anos e a gente está fazendo a nossa parte, né? Para mudar essa questão. Então, gente, façam isso, mobilizem-se, peguem uma copiazinha da lei aí, que já foi aprovado pelo Conselheiro Lafayette, leva para Mariana, leva para Patos, leva para Minas, para o Brasil inteiro. Gosto muito de Minas Gerais, meu pai é de Belo Horizonte, eu nasci em Brasília, mas meu pai, eu tenho um pezinho em Minas, né? Um pé em Minas e um pé no Nordeste, no Maranhão. Mas, então assim, gente, vamos fazer esse movimento aí, ajudar. Eu estou levando informações, né? Dulce também, os outros canais, e a gente está fazendo nossa pequena parte aqui, né? Com essa inclusão e tudo mais. Teve uma mãe aqui que perguntou, tá no finalzinho, acho que dá pra gente responder, a respeito das aulas online. Ela tá com muita dificuldade. Eu vou dar o meu depoimento, o que aconteceu, né? Hoje eu tenho ainda 2 em escola.
O que tem TDAH, eu estou tendo um suporte, Yuri, fantástico, sabe? Fantástico, sabe? Vem as tarefas, eu tenho a liberdade, sabe? Em tirar dúvidas, mesmo que seja assim, não seja naquele horário ali do tutorial, porque eu tenho que fazer junto. Eu tenho que fazer junto, sabe? Sim, tem que acompanhar, gente. Não adianta. Ele tem um tempo maior porque eu não sei como que está sendo em todas as escolas, aqui tem que tirar foto e mandar a tarefa. Ele tem um tempo maior para poder fazer essa tarefa. Eu procuro não utilizar desse tempo maior, para não acumular. Entendeu? Mas se num dia ele não tá bem, não adianta, eu não vou, sabe, brigar. Não adianta. Faz no dia seguinte pela manhã. Mas a escola, né, eu acho que isso, essa mãe talvez possa procurar a supervisora, né, pedagógica e conversar, né? O meu filho está tendo um tempo maior realmente para poder entregar as tarefas. Então, eu acho que essa parte aí, talvez conversando, né, eu acho que é possível resolver. Eu acho que pode ser maleável. Né? E é importante, eu estava conversando com a mamãe hoje, ela não levou laudo, é importante. Manda por e-mail, manda pelo WhatsApp, né? Eu acho que é importante, para não levar no último dia de aula. Uma proteção jurídica, proteção de tudo, porque sem o laudo, gente, uma criança que não é laudada, mas eu sei que ele tem e eu quero a inclusão. Cara, você está lidando com seres humanos. O que diferencia uma boa escola de uma escola ruim? São as pessoas que estão ali dentro. Então tem pessoas, cada um tem uma cabeça, tem uma história, nasceu numa família diferente, tem valores diferentes. Então, para que você minimize um possível mal-entendido ou uma possível dificuldade de inclusão, não deveria, mas a gente sabe que o mundo ideal não existe, né? Cada um é cada um. Para você facilitar todo o processo, leve o laudo. Primeiro, busque o diagnóstico, faça um bom laudo, busque o apoio da equipe interdisciplinar, leve este laudo bem bonitinho, detalhadinho para a escola, com as dificuldades, com as orientações para a escola e buscando essa cooperação, né? É o mínimo, é o primeiro passo mesmo para isso dar certo. Então, como você falou, essa mãe aí, é importante ter esse laudo e ser levado, né, para a escola, para conhecimento. É o que eu falei com ela, tá fechado, manda por e-mail, manda pelo WhatsApp, mas mande, né? Ela tem que se rescaldar, exatamente, né? Aqui, ó, nosso tempo tá acabando, né, Yuri? Tá acabando, finalzinho. Eu quero te agradecer, tenho certeza que muitas pessoas, todos que estão aqui absorveram tudo que você passou. Acho que um pouquinho da nossa história, sabe, ela se encaixa em algum pontinho para alguém. Eu falo que, assim, a gente aprende com todo mundo. A gente aprende, a gente cresce e a gente absorve, né? Eu te agradeço imensamente. Eu quero agradecer também você ter me feito o convite, tá? Muitos canais me pedem, minha agenda anda, ela é há muitos meses e anos bastante lotada, mas eu sempre dou um jeitinho. Era pra gente ter feito antes, tá? Mas eu tive um problema aí de saúde, gente. Eu tive febre, eu só consegui dormir quase amanhecendo, quase 6 da manhã. Então, assim, eu consegui, eu falei assim, não, Dulce, vamos remarcar o quanto antes e a gente conseguir marcar para essa quinta. Então, quero dizer que é um prazer estar aqui, estar levando esse conhecimento. A gente teve um pico aí de 100 pessoas ao vivo simultâneas, mas teve gente que entra e sai, porque cada um tem seu tempo, né, de ficar. Mas eu espero que essa mensagem ecoe e para quem estiver aqui ouvindo isso, gente, seja a formiguinha aí na sua cidade, tá? Pegue aí, ó, mais uma vez, entre em contato aí, TDAH Lafayette, pegue uma cópia da lei, tente... A gente ajuda no que for possível, se puder, nós vamos orientar. Na sua cidade e vai embora, tá? Lute, porque a união é que realmente faz a força, isso não é só frase de efeito, não. É isso aí, muito obrigado. Obrigada, Yuri, um beijo, fica com Deus, obrigada a todos que estiveram com a gente até agora. Obrigado, um beijo a todos e até mais. Tchau, tchau. Um abraço, tchau. Como que é o outro?